E eu agradeço o convite feito pelo Reverendo Donizete, agradeço ao Conselho da Igreja, parabenizo por evento tão bem organizado, tantos preletores, que Deus abençoe o evento até o final. Muito bem, nós vamos falar então sobre presbíteros docentes. E para chegar, isso é um controle? Oh, ótimo. Para chegar no tema do presbítero docente, eu vou caminhar com vocês para que nós entendamos o que é presbítero e por que docente. Por que a nossa igreja... Porque a nossa igreja segue essa linha de presbíteros docentes e regentes. Não sei se você já parou para pensar nisso. Então, eu vou caminhar para explicar esses termos e aí no final eu vou tratar especificamente sobre o presbítero docente. Ok? Vamos começar então. Primeiro, definindo termos. Presbítero vem do termo grego presbíteros, que é ancião. E se você pensar bem, você vai se lembrar de várias passagens no Antigo Testamento em que o governo do povo era efetuado por meio de anciãos, pelos homens mais velhos. A primeira ocorrência da palavra ancião, ela se dá quando Moisés é enviado de volta ao Egito, e chegando lá, ele não fala com o povo de uma forma geral, mas ele fala com os anciãos. Então você nota que já havia uma organização ali de representantes, os anciãos das famílias que representavam o povo. E no decorrer do Antigo Testamento, você vai encontrar isso em abundância. Cada cidade tinha os seus anciãos. Os anciãos, eles governavam o povo, eles cuidavam do ensino, eles cuidavam da disciplina, muitas vezes eram juízes. Então, todo esse sistema de governo pelos anciãos, ele vem para o Novo Testamento. Um autor, Joel Bick, ele diz que nós não deveríamos nos surpreender que da mesma forma com que o culto neotestamentário é uma sequência do culto do Antigo Testamento, passando pela sinagoga e virando um culto sem sacrifício, o culto do Novo Testamento, nós não deveríamos nos surpreender em observar que quanto ao governo é a mesma coisa. O governo da igreja, que é instituído no Novo Testamento, ele vem do Antigo Testamento, passa pelo sistema de governo das sinagogas, que eram governadas por anciãos, e é um sistema que é adaptado no Novo Testamento. Então, nós temos o termo presbítero. O termo docente, na língua portuguesa, vem do latim docens, ensinar, e o termo regente, que vem do latim também, regens, reger e governar. Essa é a primeira grande pergunta. Nós cremos em 3 ofícios ou em 2 ofícios? Se você olhar para o mundo reformado, as igrejas presbiterianas adotam 2 ofícios, presbíteros e diáconos. Mas muitas igrejas reformadas adotaram e adotam o sistema de 3 ofícios, bispo, presbítero e diácono. Nesse sistema de 3 ofícios, o bispo, ele é o ofício principal e o presbítero, ele é o intermediário entre o bispo e o povo. É um sistema de hierarquia em que o bispo está bem acima do presbítero e acima do povo. É um sistema tão hierárquico que o bispo pode participar da ordenação do presbítero, mas um presbítero não pode participar da ordenação de um bispo. Apenas bispos se ordenam. Isso está dentro do sistema reformado, não é? Mas o sistema presbiteriano, ele seguiu a linha de 2 ofícios, presbíteros e diáconos. Qual é a base bíblica para que nós sigamos 2 ofícios e não 3 ofícios? Eu vou caminhar aqui por poucos textos, poderíamos usar outros, mas permita-me mostrar para você que no Novo Testamento você não tem 3 ofícios, você não tem bispo, presbítero e diácono. Você tem sempre presbítero e diácono ou bispo e diácono. O ponto é que no Novo Testamento, bispo e presbítero são sinônimos. Eles são usados intercambiavelmente. E é isso que eu pretendo mostrar aqui. Começando por Atos 15. Em Atos 15, nós temos
4 referências a presbíteros e apóstolos, na ordem de apóstolos e presbíteros. Você se lembra que Atos 15 é o concílio de Jerusalém, quando alguns cristãos judaizantes estavam querendo fazer com que os novos convertidos passassem pela circuncisão. E aí diz o texto que, tendo havido não pequena discussão entre Paulo, Barnabé e aqueles que estavam ali, eles decidiram enviar a questão a um concílio e enviar então presbíteros e apóstolos. E aí nós temos no verso 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Verso 4, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Verso 6, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Versos 22 e 23, depois do encerramento do concílio. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então você deve ter notado que a liderança estava composta por apóstolos e por presbíteros. Não era por apóstolos, bispos e presbíteros. E os apóstolos estavam ali como ofício temporário, né? Os apóstolos, com as suas mortes, eles deixaram de ter este ofício. Os ofícios permanentes, então, foram presbíteros e diáconos. Os ofícios temporários eram apóstolos e evangelistas. Tá? Com a morte dos apóstolos e dos evangelistas, sobraram presbíteros e diáconos. Outro texto é Atos capítulo 20, quando Paulo, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. No versículo 28 ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Observe as ênfases que eu fiz ali. Ele chamou os presbíteros, aos quais o Espírito constituiu bispos, para pastoreardes. E quem são essas pessoas? As mesmas pessoas. Eles são chamados de presbíteros, de bispos e de pastores. Então note que as 3 palavras são atribuídas aos mesmos homens, mostrando, eu repito, que no Novo Testamento os termos são sinônimos: bispos, presbíteros e pastores. Outro texto, começo da carta aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bispos e diáconos. Cadê os presbíteros? São os bispos. Paulo não cometeria um equívoco desse, ou um desrespeito desse, de se dirigir à liderança e esquecer os presbíteros. Ele não esqueceu, é que bispos são presbíteros. 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Os irmãos viram que essas são as características para quem aspira tornar-se bispo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato.
Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Os dois textos, o primeiro trata de bispos e o segundo de diáconos. Se fossem 3 ofícios, você teria mais alguns versículos falando para os presbíteros. Não tem, porque bispos são presbíteros. As características exigidas ali dos bispos são exatamente as características que nós exigimos por causa da palavra dos presbíteros. Tito 1, de 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Na mesma linha, o texto está tratando presbítero e bispo como sinônimos, não é? Não está fazendo exigências diferentes. E por fim, Tiago, escrevendo a sua epístola, ele diz: se alguém dentre vós está doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Se bispos fossem uma realidade nas igrejas do Novo Testamento, Tiago não os omitiria aqui. Então, meus irmãos, essas 6 perícopes, esses 6 textos, nos mostram de modo muito claro que nós não temos 3 ofícios no Novo Testamento, nós temos 2. Nós temos presbíteros e diáconos. Presbíteros, bispos e pastores são sinônimos. Avancemos um pouco mais. Então nós temos 2 ofícios, presbíteros e diáconos, mas dentro do ofício de presbíteros nós temos 2 ordens, os regentes e os docentes. O presbítero docente é o presbítero cuja ênfase é o ensino, e o presbítero regente é o presbítero cuja ênfase é o governo. Por que eu coloquei ênfase? Por que eu não fui direto dizendo assim, presbítero docente é o que ensina, presbítero regente é o que governa? Porque no nosso sistema, todos os presbíteros governam e todos os presbíteros ensinam, ensino lato sensu. Mas a ênfase do regente é o governo. E a ênfase do docente é o ensino. O docente é aquele que se afadiga na palavra. O docente é aquele que preside bem. Essa é a questão da ênfase. Qual é a base bíblica para essa distinção? Nós temos alguns textos que mostram evidências de presbíteros que presidem e evidências de presbíteros que ensinam apenas. Os textos, eles não são abundantes nesse sentido. Nós temos nessa argumentação o apoio da história da igreja, porque muito lá atrás você nota na história da igreja que as igrejas funcionavam assim, com presbíteros docentes e regentes. Então, depois da base bíblica, eu vou dar uma base histórica também. Na base bíblica, nós começamos com Romanos 12, 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Eu vou chamar a atenção aqui alguns autores interpretando esses textos. William Hendriksen é o primeiro. Ele entende que esse dom, o de presidir, o dom ali que está grifado, o que preside, está sendo endereçado aos presbíteros. Ele argumenta: não pareceria estranho se ele pretendesse incluir em seu resumo o ministério dos diáconos, como faz, mas omitir completamente dele o item dos presbíteros. Com diáconos, ele está se referindo à contribuição com liberalidade e a exercer misericórdia com alegria. João Calvino também entende que Paulo está se referindo àqueles a cujas mãos o governo da igreja é confiado. Estes são os anciãos, senhores,
que presidem e governam os demais membros e exercem a disciplina. Ambos comentando o texto de Romanos. Para James Bannerman, nós temos um livro dele em português, que é um livro, A Igreja de Cristo, um livro grosso, que é um clássico em eclesiologia, é um livro que tem poucos anos no Brasil, talvez 1, 2 anos no máximo. Ele diz o seguinte: a referência deste dom aos presbíteros é clara, pois o que ensina, rodidaskon, refere-se aos mestres ou presbíteros que ensinam. O que exorta, parakalon, refere-se aos pastores ou presbíteros que pregam. O que contribui, metadidos, refere-se aos diáconos. E o que preside, proistamenos, aos presbíteros que governam os regentes. Então, muitos reformados olham para esse texto de Romanos e entendem que Paulo estava falando não com os crentes em geral, mas com aqueles que tinham ofícios, para que eles fossem de fato uma bênção no corpo. Outro texto, 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Você viu o destaque ali em governos, né, como um dom de presidir, o dom de governar. João Calvino, interpretando esse texto, ele diz assim: considero governos como sendo anciãos, senhores, os quais eram responsáveis pela disciplina, pois a igreja primitiva tinha seu concílio de anciãos, os senatos, para manter o povo em retidão de vida. Paulo revela isso em 1 Timóteo 5,17, onde faz referência à dupla ordem de presbíteros. O governo era, pois, realizado por presbíteros que excediam aos demais em sobriedade, experiência e autoridade. Então, para João Calvino e tantos outros reformadores, isso era bem claro, essa distinção entre presbíteros regentes e presbíteros docentes. Esse teólogo holandês, o Groscheid, especialista no Novo Testamento, diz o seguinte: então segue governo, em comparação com 1 Timóteo 5,17, indica que há presbíteros que governam sem afadigar-se na palavra e na doutrina. Aqueles homens eram encarregados de nada além do que a administração das coisas internas, como possivelmente o auxílio e a liderança espiritual. Outro texto, Efésios 4:11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Uma leitura rápida nesse texto pode te levar a achar que pastor é uma coisa e mestre é outra, mas não é isso que a língua grega nos revela. A expressão pastores e mestres refere-se não a dois ofícios, mas a um apenas. A razão é gramatical. O artigo definido grego, tous, não se repete antes da palavra didáskalos, regendo as duas palavras, pastores e mestres, ao mesmo tempo. Isso indica que a pessoa é destinada a pastor e mestre. E dentro do nosso assunto, você tem então um pastor mestre, um presbítero especializado em ser mestre e um presbítero especializado em ser regente, em governar. 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, nesse texto você tem as duas classes, os presbíteros que presidem bem, todos os presbíteros presidem, mas há uma menção àqueles que presidem bem, mas especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. João Calvino, comentando esse texto, diz assim: o significado cristalino das palavras está no fato de que havia alguns que governavam bem e de forma honrosa. No entanto, não eram detentores da função pedagógica. Elegiam-se homens solícitos e bem preparados, os quais, juntamente com os pastores num concílio comum, e investidos com a autoridade delegada pela igreja, se destinavam a ministrar a disciplina e agir como censores com vistas à disciplina moral. E John Owen, comentando esse texto ainda: alguns homens que não têm nenhuma habilidade prática para o exercício do governo são equipados com dons para dispensarem a palavra e a doutrina de modo a alimentar o rebanho. E outros que não têm nenhum dom para o desempenho do trabalho pastoral de pregar são equipados para dirigir. Aliás, é bem raro que esses dois tipos de dons existam concomitantemente e destacadamente na mesma pessoa ou sem alguma deficiência bem perceptível.
Essa citação do Owen é bastante consoladora, não é? É consoladora para pastores que gostam de pregar e gostam de ensinar, mas numa reunião do conselho, eles percebem que o seu dom não é ir para cartório, administrar as coisas da igreja, não é? E é também uma palavra consoladora a presbíteros, que às vezes são colocados para pregar sem ter o dom da pregação. Mais para frente nós vamos ver que o presbítero deve ser apto para ensinar, mas o ensinar é lato sensu. Todo presbítero deve ser apto para reunir um grupo de pessoas e falar de Cristo para essas pessoas, mas isso não significa subir num púlpito. Presbíteros não têm que ter esse dom de subir num púlpito para pregar, isso é função do presbítero docente de fato. Então, John Owen foi bastante consolador aqui. George Knight III, que é professor de exegese no seminário, se eu não me engano é no Puritan, lá nos Estados Unidos, ou é no Greenville, acho que é no Greenville. O texto de 1 Timóteo 5,17 reconhece que entre os presbíteros, dentre os que são capazes de ensinar, há aqueles que são dotados por Deus com a habilidade de ensinar a palavra, de modo que eles são chamados por Deus para dedicarem a sua vida a tal chamado ou ocupação e merecem ser remunerados por este chamado e ocupação. Por que os docentes são remunerados? Desde o começo, desde o princípio, a igreja era regida por presbíteros. E eles foram percebendo a necessidade de um dos presbíteros abandonar o seu trabalho para se dedicar ao estudo e ao ensino, para ele se afadigar na palavra. E aí que vem a menção a dobrar dos honorários. E na sequência do texto fala lá, fazendo a comparação com animais, que você não deve fechar a boca do animal quando ele está no campo. Então, esse foi o desenvolvimento. Presbíteros administrando a igreja, um deles deve se afadigar à palavra. Ele sai do seu trabalho para se dedicar a isso e é por isso que ele é remunerado. Michael Horton, todavia, adverte o seguinte, que a distinção entre presbítero regente e presbítero docente não tem a ver com clero e laicato, mas com diferentes dons no mesmo nível de autoridade. Deixa eu parar aqui um pouquinho, só para a gente pensar. Naquele outro sistema de bispo, presbítero e diácono, aí sim você tem um clero, você tem uma pessoa mais importante, e os autores, inclusive, falam que o presbítero é o intermediário entre o povo e o bispo. No nosso sistema, os presbíteros estão no mesmo nível. Numa reunião do conselho, eles têm o mesmo direito à palavra, o mesmo voto. Numa reunião de presbitério também. É o mesmo nível, a diferença é de função. É um presbítero que tem ênfase no ensino, um presbítero que tem ênfase no governo. O Horton continua. Na verdade, ele vai falar agora. Visto que a maioria dos presbíteros não é ministro da palavra e do sacramento, a distinção entre aqueles que exercem supervisão espiritual e aqueles que são servidos não é a mesma como aquela entre clero e leigos no sentido comum. Assim como o Concílio de Jerusalém consistiu de os apóstolos e os presbíteros, as assembleias mais amplas e locais são compostas de ministros, presbíteros docentes e presbíteros regentes juntos. Então é assim no nosso sistema. O conselho é formado por presbíteros, docentes e regentes, o presbitério, o sínodo e o Supremo Conselho. A base histórica, né? Nós falamos da palavra de Deus e agora uma base histórica nos primeiros séculos, rapidamente. Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja, no ano de 71, referiu-se aos presbíteros como a Assembleia Santa, os conselheiros e assessores dos bispos. Tertuliano, bispo aqui como sinônimo também de presbíteros docentes. Tertuliano, no segundo, terceiro século, em sua apologética, sobre as nossas assembleias e reuniões, todos os presbíteros aprovados tomam assento como presidentes ou regentes, obtendo a honra não por um pagamento, mas pelo testemunho, pois nada de Deus é entre nós avaliado por um preço. Ainda no mesmo período, Orígenes, um dos pais da igreja, dá detalhes quanto ao exame de admissão de membros da igreja. Há alguns regentes designados que podem inquirir acerca do comportamento e costumes daqueles que serão admitidos e descartar da congregação aqueles que cometem imundícia. Então, um relato bem antigo de Orígenes quanto ao exame para que alguém se torne membro da igreja. Eram os presbíteros que faziam. Cipriano, terceiro século, bispo de Cartago.
Ele escreveu, e aqui eu estou citando uma outra obra, né, Jus Divinum, que é uma obra lá da época de Westminster. Ele escreveu numa de suas epístolas que ele admitiu Aurélios e Celerinos aos presbíteros em sua igreja, eles sendo encontrados mais zelosos, fiéis e merecedores dentre os homens, não eram autorizados a pregar, senão apenas publicamente ler a palavra. Eusébio, terceiro e quarto século, bispo de Cesareia, quando eu estava em Arsenoita, onde você sabe que essa doutrina surgiu, eu chamei junto os presbíteros e os mestres que habitavam aquelas aldeias, estando presentes também aqueles irmãos que estavam dispostos a vir, e eu os exortei publicamente para a busca desta doutrina. Optapos, bispo de Mileves na Numídia, que viveu no quarto século, diz assim: pois a igreja tem muitos ornamentos de ouro e prata que não poderia esconder na terra, nem carregar com ela, o que comissionou aos presbíteros como as pessoas fiéis. E por fim, Agostinho, quarto e quinto século, bispo de Hipona, aos muito amados irmãos, o clero, presbíteros e todas as pessoas da igreja de Hipona. Em outra obra, quando eles são repreendidos por algum erro pelos presbíteros, e ele é atribuído a algum deles, porque estaria embriagado, porque furtaria. É dentro de um contexto, né, que nós não temos aqui, mas para mencionar a citação antiga a presbíteros. Ok, tudo isso introdutório então, para nós chegarmos no presbítero docente. Vamos focar agora nas funções gerais de um presbítero docente. Gerais, porque como nós já vimos, ele é um presbítero que também governa, que também exerce o pastorado junto com outros presbíteros. Mas por ele ser o ministro da palavra, ele tem algumas funções específicas que o presbítero regente não faz. Então, sigamos nas funções gerais do presbítero docente. Supervisionar a igreja. Supervisionar para nós pode dar uma ideia de algo muito distante, mas eu estou usando exatamente a palavra bispo aqui. Porque bispo no grego dá a ideia de supervisão, episkopos, epi, acima, skopos, visão. Então, o supervisor é aquele que está olhando de cima o trabalho, é o episkopos, o supervisor. E essa é a palavra utilizada para bispo no Novo Testamento. Atos 20, 28 de novo, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores. Os presbíteros, digo eu, devem supervisionar o rebanho de Deus, cuidando para que nenhuma ovelha se perca, zelando para que estejam bem alimentadas e andando em caminhos retos. A visitação ao rebanho está incluída na ideia de supervisão. Então, por que presbíteros, docentes e regentes visitam o rebanho? Não é para tomar café e comer bolo. É para supervisionar a saúde espiritual do rebanho. É para ver como as pessoas estão, quais são os seus problemas, aquelas pessoas que não têm aparecido na igreja. Então, isso faz parte da supervisão do rebanho. É uma função conjunta, todos os presbíteros. Outra função que atinge todos os presbíteros, pastorear as ovelhas de Deus. Atos 20, 28. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O que está implícito em pastorear? Muita coisa. Não caberia aqui, eu vou apenas citar porque lá na frente vamos tratar melhor. Mas dentro da analogia de um pastor que cuida de ovelhas, e essa é a analogia bíblica, pastorear significa alimentar, corrigir, cuidar. Dentro da analogia do animal, ovelhas morrem porque pastores não cuidam das ovelhas. E trazendo para os nossos dias, irmãos, é a mesma coisa. A pior coisa que pode acontecer numa igreja é quando a igreja tem um pastor que não pastoreia suas ovelhas, que não se preocupa em ensinar a palavra, que não se preocupa em cuidar do rebanho. As ovelhas podem morrer, porque na vida real, ovelhas morrem quando os pastores são negligentes. E na vida espiritual é a mesma coisa. Então, é uma função, aliás, meus irmãos, nós temos toda essa base bíblica que nos mostra que pastores, bispos e presbíteros estão no mesmo nível, não é? E tanto presbíteros docentes quanto regentes, do ponto de vista da Bíblia, pastoreiam, deveriam pastorear. Mas nós temos no nosso sistema, aqui no Brasil, no presbiterianismo brasileiro,
alguns vícios, e um deles é justamente essa ideia episcopal, de que o pastor é o mais importante e ele pastoreia a igreja. E os presbíteros apenas o ajudam. Isso não está no Novo Testamento. Pelo Novo Testamento, os presbíteros todos pastoreiam. Eles visitam, eles cuidam do rebanho, eles aconselham, todos os presbíteros. E o pastor, o que ele faz? Ele faz tudo isso e ele se afadiga no ensino da palavra. Não raro nós encontramos igrejas em que você tem apenas o pastor fazendo visitas, apenas o pastor aconselhando, apenas o pastor cuidando do trabalho da igreja, da organização, e os presbíteros são meros assistentes, meros auxiliares. Isso não está de acordo com o Novo Testamento. Então, pelo Novo Testamento, os presbíteros pastoreiam com ênfases diferentes. Outra função geral, tanto do docente quanto do regente, julgar controvérsias doutrinárias. Como nós já vimos em Atos 15, surgiu uma questão doutrinária e todos foram chamados ali, os presbíteros e os apóstolos. Michael Horton, na sua sistemática, ele diz assim: no concílio de Jerusalém, nem mesmo os apóstolos agiram sem consultar os presbíteros. Isso é muito interessante. Os apóstolos estavam ali e eles poderiam olhar um para o lado, outro para o outro. Tinha ali Paulo, Pedro, Barnabé, Tiago. Eles poderiam falar: gente, nós somos inspirados. O apóstolo Paulo recebeu visões do Senhor. Eles estavam escrevendo os textos sagrados. Vamos resolver essa controvérsia doutrinária? Não, mas eles não menosprezaram os presbíteros. Eles não ousaram dirigir aquela questão sem a presença dos presbíteros. Por quê? Porque eles passaram a vida inteira vendo as sinagogas e o Antigo Testamento sendo governados, ou o povo sendo governado por presbíteros. Eles não poderiam menosprezar os presbíteros. Era o sistema, era o ofício que Deus havia instituído. Outra função geral, tanto de presbítero docente quanto de regente, proteger dos lobos. Paulo, falando aos presbíteros lá de Éfeso, em Mileto, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. O apóstolo Paulo, digo eu, advertiu os presbíteros de Éfeso contra os lobos que entrariam na igreja depois da sua partida. Portanto, eles deveriam vigiar. Isso mostra outro aspecto do pastoreio. Presbíteros devem ficar atentos à doutrina que é ensinada na igreja e à entrada de novas pessoas no rol de membros. Por vezes, o exame dos novos membros é negligenciado e lobos adentram ao rebanho, gerando estragos. Então, às vezes, alguns conselhos ficam muito animados com a presença de pessoas querendo se tornarem membros da igreja. Tão animados que não são zelosos no exame na classe de catecúmenos, né, ou chamada classe de novos membros, ou no exame das pessoas que estão prestes a se tornarem membros da igreja. E essa é uma falha, meus irmãos, que pode custar muito caro para a igreja. Se você não faz um exame apurado daqueles que estão se tornando membros da sua igreja, você pode estar deixando se tornar membros da igreja pessoas que não concordam com a doutrina da própria igreja. Não raro nós ouvimos notícias de presbíteros que não aceitam o batismo infantil, de membros que não aceitam a doutrina da predestinação, de famílias que nunca batizaram seus filhos porque não aceitam essa doutrina. Então, é um equívoco muito grande nós não termos um exame rigoroso ali no conselho para que a pessoa não seja enganada, para que ela saiba exatamente a doutrina que ela deve crer. E se ela não crer naquela doutrina, ela é livre para procurar outra igreja. Mas só devem aceitar e entrar numa igreja presbiteriana aqueles que de fato concordam com as suas doutrinas. E o apóstolo Paulo preveniu os presbíteros ali de que em breve entrariam lobos. E se você analisar a história da igreja em Éfeso, isso aconteceu muito rápido mesmo. Rapidamente, heresias passaram por lá. Outra função geral do presbítero docente: disciplinar os faltosos.
A citação de Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, quais são os passos da disciplina? Primeiro, visitação e conversa, porque na exortação, na conversa, problemas mais leves podem ser resolvidos. Então, os presbíteros conversam com as pessoas que estão brigadas ou que houve algum desentendimento e ali com muito temor a Deus e piedade e oração, os problemas podem ser resolvidos. Eu me lembro que um dia desses lá no seminário, o reverendo Jorge Canelhas deu uma palestra sobre resolução de conflitos e ele disse que em alguns casos ele colocou 2 crentes que estavam brigados na igreja, colocou os 2 numa sala e disse assim, daqui a 1 hora eu volto e eu quero ver vocês reconciliados. E saiu e deixou os 2 lá. E depois de 1 hora voltou e eles estavam conversando, graças a Deus deu certo. Mas de fato, por vezes uma exortação, uma conversa resolve o problema. Há casos mais difíceis, há casos de pecados que a pessoa não se arrepende. Então a própria palavra de Deus, ela nos dá as ferramentas para a disciplina, não é? Que são os tribunais. E os tribunais existem desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento. A semelhança dos tribunais do Antigo Testamento, liderados pelos anciãos, a igreja cristã também tem seus tribunais, governados pelos presbíteros, e Deus lhes dá autoridade para que, se preciso, desligar membros de sua igreja visível. O que for ligado na terra será ligado no céu, o que for desligado na terra será desligado no céu. A ideia, meus irmãos, é que a igreja é de Cristo, e Cristo governa a sua igreja por meio dos oficiais, por meio dos presbíteros e por meio dos diáconos. Ele delega essa autoridade. Então, presbíteros e diáconos têm autoridade dos céus para o governo da igreja. Então, nós vivemos numa época em que é difícil aplicar disciplina, porque por vezes você aplica disciplina em alguém que está na igreja com pecado e sem arrependimento, e o que acontece? A família do disciplinado se volta contra o conselho da igreja. Quem são vocês para entrar na vida do meu filho, na vida da minha filha? Ora, quem são vocês? O conselho de uma igreja é eleito por pessoas, mas escolhido por Deus para governar a igreja de Cristo, com autoridade designada, delegada do próprio Senhor Jesus Cristo, com total autoridade para isso. Em todos os casos, os presbíteros têm que ter em mente as palavras de Hebreus 12, 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Muitas igrejas se tornam fracas e doentes porque os presbíteros não zelam pela disciplina na casa de Deus. Isso é cada vez mais frequente, não é? Você ouvir histórias de igrejas que há crentes com pecados públicos, pecados terríveis, e todo mundo sabe e o conselho não toma atitude nenhuma. Então, para o bem da igreja, é preciso que haja disciplina, que os presbíteros chamem as pessoas, conversem, e se não for na base da exortação, que haja disciplina. Ainda nas funções gerais do presbítero, cuidar das ovelhas doentes. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele. Faz parte do cuidado pastoral, e com pastoral, irmãos, eu estou me referindo a todos os presbíteros, tratar das ovelhas que se encontram doentes, tanto física quanto espiritualmente. Nesse sentido, os remédios que Deus coloca à disposição dos presbíteros são a sua palavra e a oração, ambos meio de graça, fortificantes a fé. Quando o membro da igreja está doente e recebe a visita dos presbíteros com leitura da palavra e oração, a sua fé se reanima e se fortalece. E é assim mesmo, meus irmãos. Nós temos que crer de uma vez por todas que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela é poder de Deus, ela é meio de graça. Deus aumenta a nossa fé, nos fortalece com a palavra e com a oração. Terminando então, funções agora exclusivas do presbítero docente. Eu creio que ficou claro, não é? Que tudo que foi visto até agora engloba os regentes e os docentes. Mas como o docente, ele tem pela palavra
aquela função de se afadigar na palavra. O docente é aquele que, de um grupo de presbíteros, ele saía das suas atividades, do seu emprego, para focar no ensino da palavra e passar esse ensino aos outros. Ele acabou tendo, no decorrer dos tempos, funções exclusivas, funções que só ele pode fazer. Seriam, primeira, pregar a palavra. Como pregar a palavra aqui, eu não me refiro a pregar o evangelho, pregar a palavra para os amigos, vizinhos, etc. Mas eu me refiro à pregação formal de uma igreja no púlpito. Não significa que o regente não possa pregar, é claro que pode, mas é uma questão de lógica. O presbítero docente é aquele que é mandado para um seminário, para durante 4 ou 5 anos ele se afadigar na palavra, conhecendo hebraico, conhecendo grego, todas as disciplinas de interpretação bíblica. Então, o lógico, o coerente é que o peso da pregação da palavra do púlpito seja do presbítero docente. Então, essa é a questão. Eu repito aqui o texto de 1 Timóteo 5,17. A principal forma de pastoreio vem pelo ensino da palavra. Sobre os ombros do presbítero docente, o ministro da palavra e dos sacramentos, pesa a responsabilidade semanal de alimentar a igreja pelo púlpito. Ele foi chamado para se afadigar na palavra e no ensino. Todavia, o presbítero regente, embora não tenha a responsabilidade do púlpito, deve ser apto para ensinar. Isso eu já falei, não é? O regente, ele tem que ser apto para ensinar, num sentido mais amplo, mas sobre ele não pesa a responsabilidade do púlpito, o púlpito pesa sobre o docente. Impetrar a bênção. 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Por que só o presbítero docente impetra a bênção no final dos cultos? A analogia é com o sacerdote do Antigo Testamento. Assim como o sacerdote, que era um ofício, impetrava a bênção sobre o povo, o presbítero docente, que é um ofício, impetra a bênção sobre a igreja. E por que, pastor? Se o presbítero é tanto um ofício, se o presbítero regente é tanto oficial quanto o presbítero docente, por que a bênção ficou só para o docente, não ficou para o regente? É uma questão de analogia também. No Antigo Testamento, embora o sistema todo fosse governado por anciãos, eles não impetravam a bênção. A bênção era dada pelo ofício sacerdotal, pelo sacerdote. Por isso, convencionou-se nas igrejas reformadas a prática de o presbítero docente impetrar a bênção. E a ministração dos sacramentos. 1 Coríntios 11, 23 e 24, eu cito apenas um, que é a ceia, o outro é o batismo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por que só o pastor pode administrar a Santa Ceia? Por que um presbítero regente não administra a Santa Ceia? Por 2 motivos. O primeiro é que você não tem no Novo Testamento nenhum não oficial administrando os sacramentos. E Filipe, alguém pensou aí, fazendo o batismo. Filipe era evangelista, era um ofício temporário. Você não tem, eu repito, um oficial no Novo Testamento fazendo algum sacramento. Pode procurar, nem batismo, nem Santa Ceia. E segundo, e esse é mais teológico, os sacramentos não são divorciados da palavra. Os sacramentos têm toda uma carga da palavra. Em outras palavras, para você ministrar um sacramento, você tem todo o amparo da palavra. O sacramento é algo misterioso. Aliás, sacramento é mistério, na própria palavra. O que significa? Isto é o meu corpo. O que significa? Examine-se, pois, o homem e discirna o corpo. Qual é o significado dessas palavras? São palavras difíceis, que você precisa de pessoas que se afadigaram na palavra para compreender e passar isso para a congregação. Então, no decorrer da história da igreja, os ministros da palavra, eles receberam o encargo de administrar os sacramentos, tanto a ceia quanto o batismo, porque os sacramentos estão estritamente ligados à palavra. Então, por coerência, é o ministro da palavra que os administra. E assim nós terminamos. Eu não sei se o tempo... Tudo bem com o tempo? Ok.
Então, meus irmãos, o que nós vimos aqui? Nós vimos que o Novo Testamento mostra dois ofícios, diáconos e presbíteros, e dentre os presbíteros nós temos duas ordens, os docentes e os regentes. A ênfase do docente é o ensino, mas ele também governa. A ênfase do regente é o governo, mas ele também ensina. E nós vemos que eles pastoreiam o povo de Deus, supervisionam o rebanho, fazem isso tudo em conjunto. Aconselham, disciplinam, cuidam das ovelhas, e aquele que saiu do seu trabalho para dedicar-se à ênfase na palavra, né, ao afadigar-se na palavra, esse tem mais responsabilidades quanto ao ensino. Então ele ministra os sacramentos, ele prega a palavra e ele impetra a bênção. Na história da igreja, o presbítero docente é conhecido também como ministro da palavra e do sacramento, por conta dessa ênfase na palavra e no sacramento. Uma aplicação rápida para os nossos dias, incentivando aqui pastores e presbíteros, é que nós fujamos do episcopalismo, que embora não está no nosso sistema, como nós vimos, mas parece que é uma tendência da nossa época, não é? Considerar o pastor aquele que tem a oração mais forte, a única visita que vale, não é? Muito crente só aceita se o pastor visitar, se o presbítero visitar é mais fraco. Não, vamos tirar isso da nossa cabeça. Todos os presbíteros, meus irmãos, eles foram autorizados por Cristo para governar a igreja. Um deles se afadiga na palavra, mas todos os presbíteros são iguais. Então, vamos destruir esses ranços de episcopalismo que nós temos e vamos todos juntos pastorear a igreja. Há muitos pastores por aí, e talvez por aqui, que estão estressados porque estão pastoreando sozinhos. E o ideal é que nós chamemos o verdadeiro sentido presbiteriano de uma igreja governada por presbíteros, de uma forma ampla, de uma forma neotestamentária. Que Deus assim nos abençoe. Amém.